Ok. Continuando aqui. O adotar uma atitude distinta significa tomar consciência ou insight dos problemas e conflitos que, por sua mera presença ou existência, denunciam a sociedade que cria os alienados, as prostitutas, os delinquentes. Nós temos a tendência a olhar para os alienados como se eles não tivessem nada a ver conosco, né? Por isso, as instituições de repressão, de retirá-los dos nossos olhos, né? A tentativa de se fazer isso. Eu até escrevi um artigo que eu apresentei no Fórum de Psicanálise o ano passado, que eu falo sobre isso, sobre o pedinte, né? Como que ele nos desafia. Depois, se vocês quiserem, eu deixo lá para vocês darem uma lida. Como que o pedinte nos desafia? Ele não é um ladrão, ele não é um interventor, né? Ele não é. Mas ele é um incômodo, né? E por nós não termos nenhum motivo jurídico de tirá-lo dos nossos olhos, nós o ignoramos. Nós não damos a ele lugar de sujeito, a gente dá a ele lugar de objeto, né? A gente se sente no direito de quando o pedinte fala, ô dona, ô moça, ô cara, a gente não responde, né? A gente se autoriza, né? Porque é uma forma que a gente tem de marcar a falta de subjetividade e a insignificância social dele, né? E aí eu escrevo um artigo sobre isso, por isso quando eu falo me interessa muito esse tema. E na verdade não é, isso tem uma ligação total conosco, né? Daquilo que nós produzimos e reproduzimos enquanto sujeitos sociais, né? Além disso, se compreende melhor este fato se toma em conta uma das funções fundamentais das instituições sociais, a de servir de projeção ou depositário da personalidade sincrética. Lembrando o que é a personalidade sincrética, né? São aqueles aspectos infantis, né? Aqueles aspectos precários, né? Que tendem à dependência, que tendem à fusão com o outro, né? Ao contrário dos nossos aspectos mais elaborados, que tendem a uma autonomia, né? A uma busca da identidade, né? O lado sincrético não, ele tende a se colocar na mão do outro, né? E entra muito aqui nesse aspecto hospitalar, né? Então, como intervir, né? Como atuar frente a isso aqui? Deixa eu só pegar aqui o outro slide. Não. Várias formas, né? Uma delas que eu já anunciei para vocês lá no início é trabalhar junto com a família, né? Não o psicólogo institucional, mas ele promover que o psicólogo hospitalar possa fazer isso, né? Aqui é que está a sacada. Promover, criar uma estratégia de promoção do diálogo entre a equipe de profissionais, né? E mostrar para a direção da instituição as problemáticas que essa ausência de comunicação implicam, né? Na melhora do paciente, nos processos hospitalares, né? E se a direção compreende isso, ela vai bancar com alguma coisa a partir disso, né? Não é o psicólogo institucional trabalhar de uma forma isolada, né? Ele precisa trabalhar com um suporte, com um apoio, né? E quebrar dessa forma, ou pelo menos proporcionar meios de se quebrar com essa onipotência. Então, de duas frentes. De uma junto com a direção, promovendo ou criando possibilidades de se promover o diálogo entre a equipe, e de outra, né, frente, trabalhando com o paciente, trabalhando com a família. De que forma trabalhando com o paciente? Levando para ele informação do diagnóstico, um trabalho muito do psicólogo hospitalar, né? Levando informação do diagnóstico, levando informação do prognóstico, né?
devolvendo autonomia para esse sujeito, para ele pensar sobre o seu quadro, né? dele sentir segurança, né? Clínica do que está acontecendo, psíquica sobre o seu quadro clínico, né? Ao invés de deixar ele naquele escuro, naquele breu, que gera uma ansiedade enorme, e essa ansiedade, claro, gera como é que eu posso colocar? Um efeito de sugar, né, a personalidade sincrética, o aspecto sincrético dele, e aí ele faz o hospital como depositário disso, né? E em contrapartida, o médico também faz o hospital depositário das suas ansiedades, de lidar com a morte, com a doença o tempo todo. Então, para se intervir, precisa dessas duas frentes. Devolver a autonomia para o paciente e os seus familiares e propor um insight, uma conversação, um diálogo dessa equipe de trabalho. Não é algo muito fácil, mas como o próprio Breger coloca, é um dos lugares onde isso é mais possível, né? Porque toda a dinâmica do hospital, inclusive, favorece a isso. O hospital como instituição, todos eles significam, em última instância, a alienação ou manutenção da alienação do ser humano, seu empobrecimento e sua desprivação de vínculos humanos, e o esvaziamento de condição humana. Então, é muito isso que a gente precisa estar atento, né, na psicologia institucional. Os vínculos humanos, né, como eles estão? Eles estão, de fato, humanos, né, ou eles estão esvaziados, né? Como é que estão essas pessoas? Elas estão, de fato, com suas identidades e subjetividades preservadas? Ou esses sujeitos, eles estão empobrecidos, né? Eles estão sem opinião própria, eles estão sem condição pensante, né? Não aparecem, né, como sujeitos. É nesse alvo que o psicólogo institucional vai trabalhar. Então, mesmo adoecido, mesmo internado, mesmo doente, mesmo no estado de regressão, eu posso continuar sendo sujeito. Eu devo continuar sendo sujeito. Eu devo continuar sendo ativo da minha história, né? Eu posso ter liberdade e me autorizar a conversar com o médico que está me atendendo, sem que eu tenha que dirigir a ele agressão, mas sem também que eu tenha que engolir a agressão por não me sentir acolhida, né? E aí eu me lembro de uma outra experiência que eu tive. Essa não foi como profissional, foi uma experiência pessoal, né? Eu acompanhei a minha mãe em várias internações quando ela foi acometida de um câncer, né? Que lamentavelmente ela veio a óbito, e foi processos muito intensos, né? Com essa dinâmica institucional, né? De coisas muito óbvias, muito basais, que não estavam sendo garantidas a ela, né? E a ela e a ninguém, né? E quando eu me deparei com aquela situação, eu fui à frente, eu pedi para conversar com o enfermeiro-chefe, eu pedi para conversar com o médico, eu sei que eu cheguei na sala do diretor do hospital. Eu sei que na percepção deles eu aprontei um banzé. Mas eu fiz o que me cabia naquele momento para garantir para minha mãe a dignidade dela enquanto sujeito. Né? Não é porque ela estava acometida do câncer, não é porque ela estava dependendo da hospitalização que iriam tirar dela a subjetividade, de forma nenhuma. Né? Eu lembro de um dia que ela foi tomar banho e queriam que ela atravessasse o corredor de uma forma que ela jamais faria na vida dela, né? Ela era uma mulher muito recatada e ela já ali muito abalada no estado de regressão, ela falou, larga para lá, tô mais para lá do que para cá. E foi o dia que eu fui parar na sala do diretor. Eu falei assim, não me interessa isso, a senhora não vai se comportar de maneira diferente que a senhora sempre conduziu sua vida, de forma nenhuma. Né? E aí fui lá lutar por isso. Não sei se isso alterou alguma coisa na dinâmica deles,
mas eu sei que, pelo menos para minha mãe, eu garanti a dignidade. Né? Isso, pelo menos, naquele momento me bastou. Mas é um exemplo e uma experiência subjetiva, né? É o que eu estou dizendo. Creio que isso não teve resvalos institucionais. Eu fui a chata que estava ali naquele momento, né? Eu acho que o dia que eu não voltei, eles deram graças a Deus. Mas o psicólogo institucional, ele é aquele que não é momentâneo, né? Ele vai fazer esse trabalho de desconforto permanecer, né? Permanecer para causar, de fato, uma mudança, ok? Vamos lá. Agora, a empresa, né? Eu com esse exemplo aqui, eu terminei o hospital e agora nós vamos fazer um fechamento, né? Sobre a empresa. Porque, na verdade, eu transcorri muito, inclusive em alguns momentos eu até me desculpei, né, com vocês, que em vez de falar instituição, eu falava empresa, porque é muito presente, né, a gente atrelar. Mas, como vocês estão vendo, não é só a empresa, toda e qualquer instituição. Vamos lá. Página 63, para quem está acompanhando no texto. A empresa é a instituição que coloca os problemas mais agudos quanto à elucidação de objetivos e a aceitação da tarefa profissional. É o lugar mais difícil de se trabalhar, tá? É o mais difícil. Quem trabalha com psicologia institucional em empresa, trabalha em qualquer lugar. E aí, por que é tão difícil, né, fazer psicologia institucional dentro da empresa? Vamos pegar o próprio exemplo do hospital. Quando você chega na direção do hospital para você dizer dos seus objetivos, né, enquanto profissional da psicologia institucional, que é a promoção da saúde, esse discurso ele tem total aceite, porque ele é também, de alguma forma, a intenção do hospital. Mas quando você chega e diz isso numa empresa, já torce o nariz. O que esse povo está vindo com esse tal de promoção à saúde, né? Nós não somos um hospital, não somos uma clínica de saúde, o negócio aqui é ganhar dinheiro, né? A empresa, a instituição empresarial, ela tem essa máxima, né? Seja ela de que setor for, ela precisa se manter financeiramente e gerar lucro. Já ouvi muito isso. Se uma instituição não gera lucro, não tem porquê dela existir. Uma empresa. Se uma empresa não gera lucro, não tem porquê dela existir. Então, isso já diz muito do impasse que o profissional vai entrar. Os objetivos são conflituosos, eles são distantes, eles são diferentes. E aqui eu coloco em relação a esse aspecto produtividade, que está ligado à rentabilidade, né? A lucro. Então, o objetivo da empresa em relação à produtividade é quase sempre que haja o aumento da produtividade. Faltou aqui o que haja. Né? Que ocorra o aumento da produtividade. Porque se eu tenho mais produtividade, eu tenho mais rentabilidade. Isso não é regra, tá? Eu vou falar daqui a pouco. Mas, de forma geral, é isso. E o objetivo da psicologia institucional, ele é o da saúde, o bem-estar dos seres humanos, o estabelecimento de vínculos saudáveis e dignificantes. Às vezes, para você ter mais produtividade, você tem que sacrificar a saúde, o bem-estar dos seres humanos, o estabelecimento de vínculos saudáveis e a dignidade dele. Percebe como que entra em conflito? Né? Às vezes você vai ter que colocar esse sujeito fazendo horas extras além do suportável. Você vai solicitar esse sujeito que ele ceda no final de semana dele. Às vezes você vai solicitar esse sujeito fora do horário de trabalho. Essa coisa hoje do WhatsApp, isso é muito frequente, né? Mensagem à noite, mensagem de madrugada. Há uma invasão da sua privacidade, da sua particularidade, né? Em nome de uma funcionalidade, vamos colocar assim. Né? E aí a psicologia institucional ela vai entrar exatamente apontando essa distorção, né? E do mal e do prejuízo que isso faz para o ser humano, né? Dentro da instituição. O que às vezes, né, vai ser a grande questão do psicólogo institucional é que a empresa acaba não se dando conta
de quando ela coloca a produtividade acima, né, desses pilares aqui, ela acaba recebendo o retorno disso, né? O sujeito que está na sua saúde corrompido, na sua individualidade ele está massacrado, esse sujeito, de alguma forma, ele devolve isso para a instituição. Mesmo que ele mantenha a produtividade alta, o número de retrabalho é muito alto, o número de absenteísmo é muito alto, de rotatividade é muito alto, né? Essa empresa ela também sofre com o retorno do reprimido, né? A conta não fica só do lado do funcionário, do operário, não. A conta chega para a empresa pagar. Só que às vezes ela não linka uma coisa com a outra, né? Ela sempre pensa que o problema está do lado de lá. Ela não identifica que está na forma como ela orienta as coisas, na dinâmica em que ela estabelece na relação com o seu empregado. E aí o psicólogo institucional pode, com muito trabalho, com muitos impasses, mostrar isso, né? E ganhar, talvez, né, a confiança dos diretores, empregadores, enfim. E aí eu acho que eu termino com essa colocação aqui do Bleiger. Só um minutinho, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui atrás da tela. Não. É inegável que o psicólogo se encontra, especialmente nesse campo, com problemas éticos muito sérios, problemas de interesse, conforme eu expliquei, que não deve evitar, mas não é menos certo que existem fortes resistências e preconceitos que há que se desfazer. Assim como também é certo que existe a possibilidade de uma tarefa que não desvirtue a dignidade humana nem profissional. Dá para ser produtivo sem faltar com a dignidade. Não é totalmente certo que, de fato, de maneira insolúvel, todo trabalho em empresas industriais ou comerciais seja diretamente uma atividade contra os operários. Então, não dá para dizer que toda empresa é contra os operários, né? Não dá para ser uma regra geral. Mas não é menos certo que pode ser-lo com grande facilidade, com muita frequência, né? Então, na maioria dos casos, infelizmente, é aquela máxima, né? É arrancar o couro do sujeito, né? Como se isso fosse passar sem registro para a instituição. Não vai passar, né? Isso, o retorno do reprimido. O reprimido vai vir, né? E a instituição vai ter que saber com isso de alguma forma. Quando eu disse para vocês aqui sobre o aumento da produtividade, né? Que nem sempre o que a empresa quer é o aumento da produtividade. Eu até, na minha experiência, passei por uma situação como essa. Foi no momento de crise e a empresa não estava conseguindo vender e aí ela estava com impasse, né? Porque a linha de produção estava no seu ritmo, só que o escoamento, né, do produto não estava acontecendo na mesma proporção. Então, eles precisavam diminuir a produção. E aí vem o psicólogo, né? Querendo formas manipuladoras de fazer isso. Que pessoas peçam demissão, né, de forma voluntária, né? Vem uma série de esquemas ali para ela não ter que se haver com o seu próprio momento, né? E aí é onde aqui coloca sérios problemas éticos, porque cabe ao psicólogo ele saber qual que é o papel dele, onde é que está o compromisso dele, né? E não ceder, mesmo que o sacrifício seja ele perder, né, o seu contrato. E olha, eu digo isso com muita consciência e consistência. Perde-se o contrato, mas ganha-se um nome, tá? Eu acho que isso é importantíssimo. Perde-se uma fonte, às vezes, de renda, mas ganha-se um lugar, tá? E eu acho que isso faz a diferença daqueles que passam por alguns setores e por aqueles que fazem história, tá? Eu acho que a gente saber o que é o nosso compromisso, o que é o nosso papel, qual que é o nosso lugar, né? Nunca se perder, ou perder-se de vista, ou perder o que é o trabalho de vista. Eu acho que faz toda a diferença. Perguntas? Exemplos?
Não? Liberem esses microfones, pelo amor de Deus, essas câmeras. Tá tudo bem, então? Podemos encerrar? Eu passo para vocês, me comprometo a não demorar a passar nem esse slide, o slide eu vou passar agora, nem o vídeo, né? O vídeo eu não consigo passar hoje, porque ele demora um tempo para baixar. Mas o slide eu já vou transmitir para vocês, tá bom? Uma boa noite, um ótimo descanso, uma excelente semana para todos vocês, tá bom? Tchau!